eu sou Monique Melo Frota. Estamos aqui hoje com um podcast. Estamos também com a doutora Bárbara. Ela é nossa vice-diretora lá da Diretoria de Mudanças Climáticas. Eu sou a diretora de Mudanças Climáticas. Estamos também com o professor Lúcio, que é da UERJ, e a doutora Massami. Eles vão se apresentar agora para vocês e espero que vocês gostem do nosso podcast. Por favor, doutor Lúcio. Doutora Massami, Eu vim de lá para cá. Bom dia a todos que nos assistem. Uma breve apresentação. Meu nome é Massami Saito. Eu sou gestora ambiental. Fiz um mestrado na UFRJ, né? Concluí no ano passado. E também profissionalmente, né, atuo nessa área de gestão de projetos socioambientais. E recentemente também fui mentora, né? Tive o prazer de ser mentora num evento da Climate Reality Brasil. Teve a presença ilustre do senhor Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Marina Silva, professor Carlos Nobre, enfim, um evento climático, de educação climática, né? Formação de líderes muito importante aí para o Brasil. E hoje estou aqui convidada, agradeço, para a gente debater um pouquinho sobre essas questões, como isso impacta, né, a vida, direito, a economia. Sim. Por favor, doutor Lúcio. Professor Lúcio agora, e depois eu passo para a Bárbara. Então tá bom. Olá a todos, né? Bom dia. Agradecer a Monique, a OAB aí pelo convite da Mudanças Climáticas, né, da Diretoria de Mudanças Climáticas. Eu sou Lúcio de Souza, eu sou de graduação formado em Meteorologia, com mestrado e doutorado em Engenharia pela COP na UFRJ, os 3 cursos na UFRJ, né, com passagens aí pela Centro Europeu de Meteorologia e pela NOAA dos Estados Unidos. Fui servidor do INMET, né, Marinha do Brasil, Prefeitura, e atualmente eu sou professor associado da Faculdade de Oceanografia da UERJ. E faz aí uns 25 anos que a gente vem trabalhando aí nessa área da meteorologia, da variabilidade climática, da mudança climática, sempre trabalhando para combater as incertezas associadas, porque incerteza é falta de dinheiro no bolso. Exatamente. Agora vamos falar com a doutora Bárbara. O que você espera, Bárbara, do nosso podcast, que na realidade é uma conversa, né? A gente sempre na luta ali pro nosso meio ambiente, né, Bárbara? Bem, muito prazer reencontrá-los, pessoas que são do meu convívio profissional, Massami, professor Lúcio. A Diretoria de Mudanças Climáticas está iniciando esse projeto de podcasts, trazendo profissionais para falarmos exatamente os anseios que a Monique, como diretora, sempre teve para essa diretoria. Trazer informação, trazer multidisciplinariedade, informando que o professor Lúcio, ele faz parte da diretoria, foi convidado, porque quando a gente pensa em OAB, a gente pensa em advogado. E essa é uma diretoria multidisciplinar, onde ela vai contar com profissionais de várias espécies, várias nuances do mercado que venham acrescentar para o assunto de mudanças climáticas. E que atuam, né, Bárbara? E que atuam, porque é mais do que isso, né? Porque um dos requisitos sempre foi assim na minha cabeça, gente que atue no mercado, porque não adianta só ser teórico. Então, o nosso grupo é formado com pessoas que realmente atuam no mercado, que estão ali na luta do dia a dia para o nosso meio ambiente. E hoje, sendo o primeiro podcast de muitos, espero assim, porque eu acho que esse assunto não vai ser um assunto que vai se congelar e nem vai se estagnar, pelo contrário, todo dia a gente abre os tabloides e vê a quantidade de informações que tem novas sobre isso, as descobertas, as surpresas negativas também, né, professor? Infelizmente. E o tema que a Monique escolheu foi bem interessante. A gente vai tratar sobre economia, como o clima influencia a economia e, consequentemente, a saúde mental. A Massami vai abordar a questão da saúde mental, uma vez que é a expertise dela. Então, ela vai abordar, né, a Massami, de desastre, o que isso traz como consequência para a saúde mental. E o Lúcio vai comentar de forma bem, lógico, bem tranquila, porque meteorologia, depois que eu fui na UERJ e aprendi que meteorologia
não é o que eu imaginava, não era o sol e a nuvem. Ele me mostrou um livro que eu fiquei muito assustada, e aí eu peço para que você transforme aquilo dali numa conversa para advogados, né, Bárbara? Professor Lúcio, eu queria muito complementar a fala da Monique, dizendo o seguinte: essa é só a sua primeira vinda aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras demandas que vamos precisar da sua expertise e do seu conteúdo em vários assuntos. Então, fica à vontade. Talvez não tenha o tempo suficiente para falar sobre tudo, mas hoje é só a introdução. É verdade. Aí, em seguida, né, a Massami vai... O que você, Massami, pode trazer para a nossa diretoria, as pessoas que vão assistir esse podcast, sobre a sua experiência como profissional e como pessoa, enquanto a situação de mudanças climáticas enfrenta e influencia negativa ou positivamente na sociedade, no comportamento social e humano? Então, uma informação talvez da minha vida pessoal é que eu sou petropolitana, né? E Petrópolis, ela infelizmente é uma das cidades, né, que mais aparece no noticiário, né, das mudanças climáticas, porque ela tem uma formação geológica muito frágil, né, uma circunstância, né, que eu não vou usar aqui na frente do professor falar de coisas técnicas, mas o que é sentido na pele é que em todos os verões, né, as chuvas matam algumas pessoas. Infelizmente, a gente até normalizou muito, porque a gente fala assim, esse verão morreu pouca gente. É isso né? mesmo. Infelizmente, é uma frase petropolitana. E a gente tem visto também com a mudança climática, né? O ar tem ficado muito seco e a região ali de Itaipava, inclusive, né? A Bárbara conhece bem, tem ocorrido, então, no inverno, os incêndios florestais e estão aumentando a cada ano, né? Então, assim, eu me recordo da minha infância da gente ter problemas com as chuvas, mas a gente não tinha exatamente, que a gente tinha um inverno úmido. E com a mudança climática, o nosso inverno passou a ser seco, né? Ou mais seco do que o normal. Então, a gente está no verão vivendo, né, o medo das chuvas e no inverno estamos vivendo o medo dos incêndios florestais, que muitas vezes, infelizmente, são causados pelas próprias pessoas que colocam fogo, por exemplo, no lixo. E aí, uma parte, a minha dissertação de mestrado eu pesquisei, né? Catadores, coleta seletiva, e essa questão do lixo, ela parece que não tem nada a ver, mas ela tem tudo a ver, porque, por exemplo, uma cidade que não tem coleta seletiva, que é o caso de Petrópolis, ela tinha uma coleta muito tímida. fraca, mas ainda continua essa coleta, ainda é de forma ineficiente, não, ainda não atende a cidade. Muito. Ela tem, que eu saiba, 1 ou 2 bairros, os maiores, mais centrais. E o que as pessoas fazem efetivamente? Elas queimam o lixo. Elas queimam não só os resíduos, os recicláveis, né, os plásticos, o lixo em comum, a gente mistura tudo, como também queimam resíduos de varrição, né, poda de árvore, e isso sai do controle. A pessoa pensa, vou fazer esse foguinho aqui, acaba saindo do controle, porque a gente está com um solo e um ar muito mais seco do que o normal para o que a gente entende, né, ou está acostumado. Então, o que acaba ligando um assunto a outro. Uma outra questão é que, não havendo coleta seletiva e não havendo educação ambiental, né, Bárbara? A gente já fala disso há quanto tempo? Que a população separe o lixo, faça a segregação domiciliar, então a gente separa pelo menos em 2 tipos de lixo, né, o reciclável e o seco e o molhado, né, o reciclável e o orgânico, e a gente não tendo essa coleta, tudo é jogado, às vezes, dentro dos próprios rios. As pessoas jogam simplesmente. E essas sacolas plásticas ou as PETs entopem os bueiros e vão ser um elemento de agravamento dessa questão da enchente. E aí a gente vê, por exemplo, na cidade de Petrópolis, ali, para quem conhece, ali na barreira que a gente fala de Itaipava, fica um cordão de garrafas PET impedindo que essa água flua. E aí o nível sobe ali e o rio bota para fora, como a gente costuma falar. E a cidade não tem nenhum programa, vocês que moram lá, né? Bárbara carioca, é uma carioca de Petrópolis agora, né? Vocês que moram lá, vocês não sentem que há algum projeto
caminhando, não há nada. Na verdade, o que acontece? As percepções hoje, as percepções que eu tenho de Petrópolis é que é uma cidade que parou no tempo em muitas situações. É uma cidade que se apega muito ao título de uma cidade imperial. Então, ela tem tradicionalidades que não deveriam mais ser levadas em consideração. E os governantes também, me parece, que não têm muita expertise para entender o que é meio ambiente, mudança climática e influência direta. Né? Eles ficam muito preocupados com outras pastas, outros assuntos. Essa é a minha percepção de vista macro, né? Não tem vontade política. Isso que eu ia perguntar também. Porque também as questões climáticas, meio ambiente, envolve também muitas questões políticas, né? São científicas e políticas. Como é que vocês observam isso como profissionais da área, né? Porque vocês duas atuam na área, né? Bárbara atua bem fortemente. Na verdade, também, né? Conheci Massami fazendo graduação, eu já era advogada, mas fui trabalhar numa indústria de bebidas e eu tinha muitos assuntos ambientais e queria fazer uma pós-graduação de direito ambiental, mas não tinha em Petrópolis. Eu morava em Petrópolis há 1 ano. E aí, nem 1 ano, menos do que isso, e eu fui buscar alguma coisa na área de ambiente para poder entender e sentar com essas pessoas, assim, entender um pouquinho do que elas falam, porque o direito ambiental, ele não é ensinado na faculdade. Não. Nós temos uma matéria lá eletiva muito superficial, né? E aí eu fui fazer graduação em gestão ambiental, que era o que tinha na cidade na época. Nem sei se tem mais além disso até hoje. E aí, nos conhecemos e as mazelas que a gente está falando aqui existem até hoje, há mais de 10 anos, no mínimo. Foi em 2008, né? Nós começamos a graduação em 2008, eu formei em 2011, deve ter sido você também. Então, as duas fazendo aí uma segunda graduação, né, nessa área de interesse. E o que a gente observa aqui que o pouco que se tinha, por exemplo, de coleta seletiva, dessa regulamentação, né? Não se fortaleceu. Isso foi destruído pouco a pouco. Por quê? Aí, voltando na pergunta que você fez, a vontade política, é porque o que acontece na cidade, não só na cidade, no Brasil, é a famosa descontinuidade da política quando não é uma política de Estado e é uma política de governo. Então, não é uma política de Estado, ela não permanece porque... na troca, né, dos municípios, onde a gente diz que onde a vida acontece, nessa troca do comandante, né, do município, não há uma continuidade mesmo que sejam iniciativas boas, elas não seguem, infelizmente. As pessoas pensam de forma pequena e dizem, não, eu não vou dar continuidade porque esse aqui é o outro cara, de outro adversário político, de outra relação, não sei o quê. Então não dá continuidade. E aí quem perde é a cidade. E aí, voltando a um ponto que você colocou bem no comecinho, a perda ambiental, ela está envolvida com perda de vidas e perda econômica, tem perda de patrimônio, seja particular, seja o patrimônio público, né? A história também, né? Porque quando a água vai, lava tudo, leva foto, leva parente, leva então, tudo. Você tem a vida das pessoas história. E essa não tem como é que a gente vai quantificar a vida das pessoas, né? Numa das enchentes mais assim, emblemáticas, recentes, né, que teve em Petrópolis, que foi a do Vale do Cuiabá, né? Formou uma bomba d'água, como falam, né, os cientistas agora, ali na altura de Teresópolis e caiu no Vale do Cuiabá, né? Então, foi aquele volume de água que nunca tinha sido visto. E no Vale do Cuiabá, a gente tinha ali vários aras e cavalos com seguro de $1 milhão, né? Cavalo valendo mais do que gente. O cavalo não tem nada com isso. A culpa é da gente. É só comparação. Só estou fazendo a comparação. Que também mas aí vidas que morreram lá, vidas perdidas, não se recebeu nada. Famílias podem ter perdido o arrimo de família, a pessoa, o chefe da família, né? E essa vida não é reposta, o Estado não toma nenhuma providência, nem às vezes nem de colocar a pessoa num outro lugar. Então é bastante complicado isso tudo, né? E aí você vai ter a perda econômica do patrimônio particular das pessoas, vai ter a perda emocional e ativando ali a saúde mental das pessoas, então influenciando negativamente. Você vai ter o patrimônio público, porque a enxurrada não olha nada, ela carrega ponte, carrega rio, poste, não sei o quê, tudo isso. Então, essa conta
que os economistas falavam de externalidades, agora está se falando de vamos internalizar as externalidades. Então, na calculadorinha dos economistas não entrava fenômeno climático. Mas agora tem que entrar, porque a gente está numa coisa... A gente já passou da mudança climática, e nos anos 2008 falava-se de mudança climática. Hoje a gente falando de crise climática, porque mudança já foi, não cabe mais falar. A gente está falando de emergência climática hoje. E aí isso tudo vai entrar numa conta, porque alguém tem que pagar. Né? Na verdade, é interessante quando vocês vão falando, vão me trazendo gatilhos de lembranças de situações importantes para falar, que eu acho que a gente vai ter que ter outros podcasts para falar sobre isso, porque o tempo não vai dar. E aí eu até queria pedir para sinalizar para a gente, porque a gente ainda tem professor Lúcio que tem muito conteúdo. Mas só para fechar essa fala da Massami em relação à influência negativa das mudanças, da crise climática, de toda essa situação... na saúde mental, eu vou dar meu testemunho. Eu moro num bairro que na minha rua não alaga. Não alaga porque é uma ladeira, é um local que não alaga, não é planície, né? Mas eu preciso chegar em casa cedo, quando eu sei que está chovendo. E as chuvas fortes são mais na parte da tarde. Por quê? Porque a minha rua tem desplacamento de rocha. E se eu estiver no centro da cidade, a gente diz lá que a gente fica siri na lata. Porque chega um dado momento de volume de chuva, tem uma rua específica em Petrópolis que ela enche com qualquer chuva, que é a Coronel Veiga. Então, se vocês vão me matar, mas se vocês forem comprar imóveis, não comprem na Coronel Veiga. Ai, meu Deus! E infelizmente é uma realidade. É só você dar um Google que você vai localizar toda essa situação. Então, as pessoas tentam fazer seus compromissos no horário que sabe, principalmente na época de verão, que a chuva não vai cair. Porque as chuvas começam a cair em torno de 3 horas, 4 horas da tarde. Então, você não marca mais médico de tarde. Você não vai no centro da cidade. Há uma perda econômica por conta do clima. Muita coisa. E aí, a gente pega agora o gancho de Lúcio. Professor Lúcio, agora nos explique. Muita coisa foi comentada aqui, né? Vamos pegar essa parte da economia. Como o clima ele é capaz de influenciar... a economia, porque esse é o tema do nosso podcast também, então, né? Eu lamento às vezes que eu posso desapontar as pessoas que me ouvem, sabe? Mas eu não temo a verdade. Isso aí. O colega aqui colocou chuva, seca e lixo. A colega aqui colocou o dano, o prejuízo econômico. Mudança climática. Né? Nós vivemos efetivamente mudança climática? Será? Seria outro termo, então? Pois é, eu tenho uma certa resistência a esse termo. Por que isso? Petrópolis foi fundada por Dom Pedro, correto? Correto. Que era o paraíso de verão dele, né, no calorzinho que no Rio de Janeiro, mesmo em 1600, fazia muito calor no Rio de Janeiro. Não faz calor no Rio de Janeiro porque nós estamos em 2025. E existem fotos do Museu do Imperador, que era a casa do Imperador, lá quando o Imperador estava, que estava tudo alagado. Tem aquela rua em frente, que eu não sei se é a Coronel Veiga. Não é. Enfim, mas já alagava na época do Imperador. Existe um estudo de um engenheiro da época falando isso. Então, assim, chuvas secas, vendavais, acontecem e vão seguir acontecendo. Qual é a diferença que nós temos hoje? Naquela época, qual era a população do Brasil? Qual é a população hoje do nosso país? Sim. Qual era a população de Petrópolis? Quantos eram atingidos por aquela chuva? Quantos não podiam passar mal à tarde porque está chovendo e vai morrer dentro de casa? Né? Não porque a casa caiu, porque simplesmente não tem como sair. Sim. Né? Então, isso acontecia. Isso acontece, isso vai seguir acontecendo. Você pode usar tudo que se coloca como medida de enfrentamento, de combate, os termos que se dão. Porque vai seguir acontecendo. Lamento informar então, que os eventos meteorológicos severos vai seguir acontecendo. Mas eu digo se você assim, olhar para... Se a gente sabe, porque às vezes a gente faz um recorte da Revolução Industrial para agora. Tá?
Eu já vou chegar num ponto que assim, porque muitas pessoas às vezes querem me bater quando eu começo a falar, mas eu vou chegar num ponto que vai tranquilizar todo mundo. Na verdade, são muitos anseios. Não, porque as pessoas fazem um recorte da Revolução Industrial para cá, né? Mesmo da Revolução Industrial para cá, você pega as curvas de longo prazo das precipitações e das temperaturas, você vai facilmente perceber que há modos de variabilidade. Padrões de ruptura climática é difícil você encontrar. Por isso que eu tenho uma resistência a essa palavra mudança. O que mudou de verdade? Os processos de uso e ocupação do solo. Se no Vale do Cuiabá tivesse um planejamento decente, iria chover muito, poderia ter morte, porque chuvas fortes matam pessoas nos países ricos, furacões matam pessoas nos países ricos, não vai matar aqui no Brasil? Vai. Infelizmente, as vidas vão ser ceifadas. Mas não na escala e na quantidade que a gente tem hoje. Né? Um outro ponto, muito importante, isso é só a parte da chuva que eu falei, a parte da queimada que a colega colocou aqui. Quando eu era graduando, lá no passado, lá pelos finais dos anos 1990, nós temos um projeto parecido à professora Ângela Pineschi de Ávila, da UFRJ, em memória, eu quero render a homenagem, que ela falou assim, nós precisamos estudar como as cabeças d'água afetam o Parque Nacional de Itatiaia e como as queimadas afetam o Parque Nacional de Itatiaia. Então, eu, um garoto, né, as minhas viagens de verão eram para o Parque Nacional de Itatiaia, para no verão entendermos como as chuvas ocorriam lá e no inverno entendermos os índices de flamabilidade, umidade do solo, né, para que aquilo pudesse dar um gatilho de disparo de coisa. Então, é uma situação que ela é recorrente. Revisei um livro da Faculdade de Formação de Professores que estava estudando paisagens do Rio de Janeiro. É um livro da FAPESG, me perdoe o nome, é a Dinâmica das Paisagens do Rio de Janeiro, alguma coisa. Revisei 2 capítulos daquele livro das professoras da Faculdade de Formação de Professoras, Maria Luísa Félix Quede, autora principal, vocês acham, né? Editora Qualidade. Enfim, a FAPESG, é fácil achar. Um dos capítulos que eu revisei, que me coube revisar, foi Vento e Coivara. Vento é um processo natural. Coivara, O que é coivara? Coivara é a limpeza do solo pelos agricultores antigos. Eles queimam o solo para limpar e renovar nutrientes. É um procedimento antigo. Não sabia que o nome era E aí o que acontece? E aí o que acontece? A coisa foge do controle dependendo do vento. Então a coivara, que é um processo costumeiro, inocente do pequeno produtor que quer renovar a terra dele, exatamente, do indígena, né, do bem antigo, pode se tornar um incêndio de grandes proporções e atingir pessoas que, quando isso foi inventado, não tinha pessoa ali para E hoje, como é que está sendo esse trabalho? Por exemplo, você tem... Há um trabalho para... de monitoramento mais profundo? Para trazer educação ambiental, uma educação climática, vamos dizer assim, com relação a isso, né? É algo que nós precisamos construir, porque aí vem vários eixos, Aí né? que me dá- Vem na política. Esse negócio Vem de na política. precisão. Não, porque aí vem da política, que foi muito bem colocado Pois é. aqui. Né? O prefeito, o governador, um governador pinta de verde, outro pinta de amarelo, outro pinta de branco. Essa coisa, essa tem uma pequeneza continuidade. de espírito. Por isso que eu não aceito o termo de mudança climática ceifando vida. O que ceifa a vida é a irresponsabilidade dos tomadores de decisão Eu concordo. que deixa habitar a área que não pode habitar, que vai na época da eleição, a música do Dicró, dá cimento, dá tijolo, dá areia, dá vergalhão, e aí vem a tragédia. Mas isso é consequência da mudança climática. As favas. Mudanças climáticas, Nós não então, podemos virou uma aceitar. carta ONU. E Virou jogou uma a carta ONU. Vale pra Serve tudo. para tudo. Serve para Pra tudo. Serve para esconder, inclusive, a incompetência. Sim, uma carta ONU, então. Exatamente. Ou seja, sempre existiu essa previsibilidade. Não estamos falando. O evento sempre aconteceu. A previsibilidade a gente vem melhorando. Então, com eu os quero anos. fazer 2 perguntas. O evento sempre aconteceu, a gente sabe disso. Eu fui moradora da Praça da Bandeira. Alagava. Eu estudei no Cefet, eu sou técnico de meteorologia formado pelo Cefet, e as aulas da tarde eram suspensas. Por quê? Porque ia chover e ia alagar o Maracanã. Eu morava ali no centro da Praça da Bandeira mesmo, então assim, se eu estivesse fora eu não conseguia chegar, se eu estivesse dentro eu não conseguia Ô, sair. Bárbara, fazer uma brincadeira. Eu não vou pra onde tu vai morar, porque sai de um, vai pra outro. Não, mas onde eu moro hoje não é lá.
Mas com todas as mazelas, eu gosto muito de morar em Petrópolis. Eu não troco, não volto mais pro Rio de Janeiro, só se não tiver jeito. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: os volumes aumentaram ou eu tive mais impermeabilização de solo e aí isso causa mais enchentes ainda, que a água não consegue achar o caminho que ela tem que achar? São duas coisas. Primeiro, a impermeabilização do solo é algo que a gente não pode contestar. Por quê? Porque a população aumentou, gente. Quando a população aumenta, você tira uma vegetação natural e bota concreto, asfalto, prédio. Isso troca uma propriedade física básica chamada de albedo. Albedo é como a superfície da Terra aquece a atmosfera mais próxima. Então, se você troca a floresta por concreto ou por pastagem, por exemplo, você vai alterar o albedo. Pastagem também. Então, não necessariamente uma impermeabilização por concretagem. Quando você muda o solo, a tipagem do solo naturalmente, você vai contribuir para alterar o balanço local, tá? De temperaturas. E se você altera a temperatura, você vai alterar as taxas de evaporação, você vai alterar todo Isso é muito interessante. Mexe tudo, mexe então. com tudo. Então tudo. tem essa questão, sim. E isso é antrópico de verdade. Né? Essa questão do uso e da alteração. Agora, vamos lá. Assim, uma coisa que eu já ouvi falar, que às vezes eu uso tanto absurdo, que me assusta. Né? As pessoas... Escutei que uma cidade aqui do Brasil que a temperatura aumentou. Eu não tenho dúvida que isso é mudança climática. Eu entrei pela televisão para pegar a pessoa. Pô, não é isso, gente. A temperatura não aumentou por causa da mudança climática. A temperatura aumentou porque aquela região onde a pessoa estava era uma região de cerrado e foi totalmente impermeabilizada. Uma cidade que era planejada para ter 500 mil de pessoas e que tem 4 milhões de pessoas. E que as pessoas não estão cometendo crime em irem morar em outro local que não era um bairro planejado e que aquilo ali aumentou a nível local. Tá certo? Ou seja, então, a supressão de vegetação que existia lá não existe total, mais e, obviamente, não tem mais o equilíbrio. Eu sou um contribuidor para o aumento da temperatura da cidade do Rio de Janeiro, porque a região que eu fui morar, quando eu era criança, era a região que eu ia lá me divertir para praia. E hoje em dia está lá quase 200 mil pessoas, concreto e asfalto para todo lado. A temperatura ali aumentou. Foi o gás estufa? Não. Porque é exatamente isso que Não você está falando. A influência parece local. a influência local, porque não é falado isso. Exato. Não é. E ainda antes da Massu, só para eu completar aqui, ela tocou num outro ponto que é muito importante. É o lixo. Né? Porque a gente está falando de dinheiro. Sim. Né? A gente no sistema Confea-CREA, a gente trabalha com todos os membros da engenharia, né? Sim. E eu vi o pessoal do Mato Grosso do Sul tem uma coisa que é muito né, assim, os produtores, né? Tudo que fede e você está sentindo o cheiro, você está perdendo dinheiro. Olha só, eles usam isso. Tudo que fede, você está sentindo o cheiro, você perde dinheiro. Você imagina o que eu estou falando. Tudo, mas é absolutamente tudo. Porque eles estão usando biomassa, hidrogênio, como elementos de formação de energia. Então, todo o processo de reciclagem, de separar o que vai para reciclagem e o que é orgânico, o destinamento desse orgânico você pode colocar numa usina de compostagem e aquilo ali pode virar biogás e, enfim, ajudar a sequestrar o tal carbono, os outros gases, enfim, e tudo mais. Então, quer dizer, são soluções integradas. Mas transformar para não perder. E qual é o obstáculo que você vê, por exemplo, a questão... Por que lá em Mato Grosso do Sul, eu já morei lá, inclusive. Então, assim, por que lá... Não apenas o Mato Grosso do Sul, tá? Mas os produtores agrícolas... Porque a gente vai pegar esse recorte. Por que eles conseguem enxergar isso? E em outros lugares, já que uma vez que o lixo, né, a gente está sendo produzido o tempo todo aqui, por que esses resíduos não são aproveitados? Por que isso não acontece, né, aqui em outras cidades, né? O que vocês... Isso não é dito. Porque, na verdade, também... Eu poderia dar uma contribuição aqui. Por favor. Eu tenho essa formação, esse guarda-chuvão, né, de meio ambiente, mas assim, mais especificamente eu estudei, né, gestão de resíduo, né? E o que acontece, infelizmente, nas grandes cidades é o que a gente hoje chama de uma certa máfia do lixo. Então não há interesse de grupos que operam os aterros sanitários, que a gente faça a coleta seletiva ou que a gente faça a segregação domiciliar. Por quê? Eles pensam que eles vão perder, porque eles ganham por tonelagem. Então, isso é um assunto delicado, mas eu
Não Sim, tenho sim, medo, sim, estou sim. colocando aqui, até porque eu não estou citando nomes. Então, o que que acontece? Como as empresas recebem por tonelagem, a elas não interessa nenhum tipo de separação. Elas interessam que a gente continue, como brasileiros que somos, a gente pega um saco preto, a gente coloca o resto de feijão, caco de vidro, não Tudo sei o quê, junto. tudo junto, amarra e joga. Então, ela leva para o aterro, sem nenhuma separação. A partir do momento que a gente tiver educação ambiental, né? A gente está falando disso há uns 30 anos. Nas escolas, que foi o meu TCC, né? Educação ambiental nas escolas, e a pergunta era, porque dizia-se assim, o MEC, botava uma frase bonita, no Brasil faz educação ambiental interdisciplinar em todos os níveis. Aí eu falei, onde é que está isso? Fui para uma escola do Estado, e aí, dizendo, não, o professor ensina o aluno. Aí eu falei, quem ensina o professor? Aí não tinha ninguém. Porque os professores não recebem capacitação. Sim, sim. E ele é responsável, Então ele é vem de cobrado. base. Então vem da Então vem educação daí. de base. Uma coisa é essa. A gente precisa urgentemente para ontem fazer segregação domiciliar. Aquilo que eu falei, né? A minha bandeira. 2 lixinhos. Um seco e um molhado. Um orgânico e um reciclável. Só isso. Tem países no mundo que fazem separação ali muito mais do que isso. Não estou nem chegando a esse ponto. Sim. Mas se a gente continua não separando, então não há uma vontade política, porque infelizmente também o meio político está impregnado e faz um certo conluio com essas algumas empresas dessas, não vou dizer todas, algumas empresas dessas que transportam Coleta, né? principalmente os transportes, mais até do que os próprios ateus. Quem transporta Já é teve a uns tonelagem. escândalos aqui. Então é sobre isso, é um assunto, é a tal da casa de marimbondo, né? Que a gente teria que mexer. De nossa parte, o que a gente precisa fazer é educação ambiental e ir na escola, e eu ainda insisto que a criança, né, é o melhor multiplicador, porque quando ele recebe na escola essa formação, mas a gente precisa formar o professor. E aí, curiosamente, no estado do Rio de Janeiro, nem município, nem estado não fazem formação dos professores, e quem está fazendo, curiosamente, é a Firjan. Então, eu mesma estive, há coisa de uns meses atrás, fazendo cursos de formação de formadores. É um curso da Firjan, que eu recomendo que as pessoas façam. A Firjan, que é a Federação das Indústrias, está se ocupando da educação, enquanto o MEC, secretarias de educação, sejam elas estaduais ou municipais, não se preocupam em formar o professor. Se preocupa de cobrar que ele tenha conteúdo. Mas se ele não recebe esse conteúdo, como é que ele vai passar para frente? Entendi. Então, são esses desafios da educação ambiental que é a base de tudo. É a educação formal e a ambiental. E só mais um pequeno adendo aqui, ainda sobre Petrópolis. O que acontece? Ela sempre teve, ela tem uma geologia frágil, uma formação geológica, uma condição meteorológica, ela tem ali muitos rios, as confluências dos rios, esse rio que passa na frente, né, ali do Museu Imperial, ele em 1966 subiu muito, e inclusive eu perdi um tio, porque ele foi voluntário junto com os bombeiros, e aí passavam corpos ali, boiando, literalmente. E ele isso acontece até hoje. Tá? Ele foi ajudar, engoliu água e pegou leptospirose, em 15 dias morreu. Então, assim, as tragédias vêm de quando em quando. Mas um detalhe aconteceu em Petrópolis também, nos anos 80, mais ou menos. Que a Petrópolis é uma cidade que tem muitas ladeiras, né, como a gente fala. E nessas ladeiras o revestimento era de paralelepípedo, ou seja, você ainda tinha uma certa infiltração de água. Aí resolveram, não, vamos passar asfalto. Então, asfaltaram quase que a cidade inteira, e aí a gente tem que, vou aqui tatear um pouquinho, não sou especialista, eu tentei fazer uma especialização, mas eu tinha que fazer especialização, mestrado ao mesmo tempo, não dava. Comecei a estudar então hidrologia, os fenômenos que a água, se ela cai num determinado lugar, tem um volume, mas ela consegue achar um lugar que ela seja absorvida, e aí, ela infiltra normalmente e vai pegar o rumo dela. Se você impermeabiliza, principalmente com asfalto, e numa cidade que você tem muitas ladeiras, ela ganha energia cinética e velocidade, então aquilo vai juntando, quando vê, derruba o que tiver na frente. Então a gente tem essa questão urgente para Petrópolis, que é retornar ao paralelepípedo. Mas aí, volto a dizer, é uma questão política, vontade política, visão do governo, tem um custo, aí voltando na economia, porque aí quando a gente, que é ambientalista, coloca uma solução, a gente fala, mas custa caro. Pega uma calculadorinha que só vê o custo, mas não vê o benefício. Por quê? Aí deixa eu pegar só mais um ganchinho. Na saúde,
Tem um estudo um pouco genérico, vou colocar aqui, que diz mais ou menos o seguinte: a cada R$ 1 que você coloca em saúde, você economiza 4 se você for tratar depois a doença ou o desastre. Então, é mais ou menos essa conta. A gente coloca assim um parâmetro. A cada real em prevenção, seja de saúde, seja ambiental, vai corresponder a uma... Se você não fizer prevenção, você vai ter que depois arcar com A gente um custo precisa 4 vezes apresentar maior. esses estudos para os prefeitos. Exato. Com relação à saúde, eu sou cria da Fiocruz, né? Lá é minha segunda casa, minha primeira casa é na OAB, mas a minha segunda casa é a Fiocruz. Depois eu acho que a gente poderia montar um podcast falando realmente dos efeitos do clima, né, na saúde e na saúde pública. E assim, eu estou com vários estudos lá, com professores também que trabalham muito nessa área, e eu acho que a gente pode trazer isso também, que vai ser ótimo também. Porque pouco se fala das influências do clima na saúde, que é algo que... Já houve um momento que foi muito falado, Mas, Lúcio... com a questão da poluição atmosférica. Exato, mas Exato. olha... Você lembra de Cubatão, aquela coisa toda? Isso já houve um momento. Parece que morreu. Pois é. Parece que morreu. Então, não é. Acho que foi muito bem colocado. Não Foi, há uma com certeza. política Não de há, Estado. exato. Não há. Entendeu? Não há. O que há é a política de momento, entendeu? É isso. E se os gestores começarem a entender que isso influencia diretamente no sucesso da gestão deles, eles vão mudar esse mindset. Porque quando a gente fala de economia, a gente fala de, por exemplo, se você andar... E a gente está falando muito de Petrópolis porque é um exemplo muito próximo da gente aqui. Petrópolis tem lojas que eram disputadas para locação, hoje estão vazias, porque são locais que em 2022 alagaram em um mês 2 vezes. Então o comerciante perdeu tudo, aí vem, seca tudo, reconstrói tudo, perde tudo um mês depois. E aí quando vai perder de novo? A gente começa agora com a época de chuva, começa o desespero. Porque se você andar no centro da cidade, você vê comportas nas lojas. Isso influencia diretamente a economia. Eu tenho um cliente que tem a intenção de comprar um imóvel em Petrópolis para empreender. E eu falei, não compre nesse lugar que você está me apresentando, porque esse lugar você vai ter problemas. Não só na questão do licenciamento ambiental, mas na questão de alagamento. Então, eu tenho notícias de um empreendimento imobiliário que foi construído, por exemplo, nessa rua da Coronel Veiga, que tem dificuldade de vender os imóveis e aí influencia diretamente na economia, porque as pessoas conhecem que naquele lugar, ou você não esteja no local no momento da chuva, senão você não vai conseguir chegar em casa. Se você passar mal de tarde, você não vai conseguir sair para ser socorrido. Então, a economia está totalmente ligada, inclusive, na questão de saúde mental, porque quem tem desestrutura financeira acaba tendo desestrutura psicológica, né? Com Aí, aqui, certeza. professor, em Petrópolis tem uma máxima aqui. Dias de chuva forte, e geralmente é à noite, né? Começa de tarde e vai à noite, a madrugada toda, não se dorme. Ninguém Não se dorme. dorme. Nem quem... Eu não Os moro numa grupos área de de WhatsApp risco. ficam Veja bem, bombando. eu não moro numa área de risco, né? Então, mas quando a rua onde eu moro alaga, é porque tudo está debaixo d'água. Que ali não é uma área de alagamento. Ali na entradinha da Mosela, ali o rio tem uma largura, porque ainda tem isso, quer dizer... o rio sempre esteve lá, e quando a gente foi ocupando, nós fomos estrangulando eles, fomos pavimentando, fomos cimentando, fomos para cima, para cima, para cima. E ele tem uma coisa Estreita que se ele, chama aumenta a velocidade. área de várzea. Quando aconteceu esse fenômeno no Vale do Cuiabá, que eu já citei aqui, o que aconteceu? Todo mundo ficou muito apavorado, que choveu, né? Teve a situação da bomba d'água, foi constatado assim. Mas, disseram, nunca aconteceu aqui, e aí começou aquele burburinho. E aí um senhorzinho de 86 anos falou assim, não, quando eu tinha 6 anos saiu. Então é o tal do tempo de recorrência. A gente está trabalhando com um tempo de recorrência de 5 anos, 10 anos, mas o tempo da natureza é outro, e ela não nos obedece, inclusive. Né? Então, a natureza tem o tempo dela. Agora. A gente Isso trabalha. já devia ter sido feito nos anos 1910. Então, E não está sendo feito nada. os estudos trabalham com tempos de recorrência muito menores. Quando trabalha com tempo de recorrência, olha a economia de novo. As seguradoras vão pegar, olhar o tempo de recorrência. Então, eu vou fazer um seguro numa casa, vou comprar uma bela casa ali no Vale do Cuiabá, vendida em dólares, né? Sabe disso, que ali não se usa nem real, né? E aí, vou comprar lá. Ok, a seguradora vai fazer o meu seguro ali para 30 anos, 10 anos, ela vai olhar essa área.
E aí, ninguém estava preparado para 80 anos de tempo de recorrência. E esse senhorzinho falou, não, saiu, que quando eu tinha 6 anos, saiu, veio aqui mesmo. Veio. Então, acontece, é que a gente avança em cima das margens, né? E aí, eu também concordo com o professor, porque às vezes a pessoa, ela não faz isso por querer, ela faz isso porque ela ou é desavisada, ou ela não teve outra saída. Petrópolis não tem quase áreas edificáveis, isso é uma dificuldade. Que eu cheguei a conversar com o secretário de Meio Ambiente, ele disse, eu tenho que remover as pessoas, alocar as pessoas da outra enchente, que não era nem estava na gestão, mas eu não tenho a área edificável, porque se eu colocar essa pessoa, tiro de um lado, boto no outro, vai acontecer de novo. E aí, se eu deslocar, eu estou assumindo esse BO. Então, é muito difícil. Não é uma área que teria que ser... Agora, é que a gente não aprende, não ouve com as populações tradicionais. Os indígenas Puri, e aí eu quero levantar essa bandeira, porque eu descobri, ou constatei, assim, mais recentemente, que realmente eu tenho uma bisavó que foi uma indígena Puri. Eles ocupavam de Resende a mais ou menos Espírito Santo, né? Toda percorrendo o Vale do Paraíba, e ocupavam Petrópolis. E eles não moravam no primeiro distrito. Eles só habitavam desde Correias para lá e colocaram nomes topônimos avisando. Então, é qualquer coisa do tipo Água Grande, não sei do que. E na língua indígena, que quando Petrópolis foi ocupada, que Dom Pedro decidiu fazer essa casa de verão, as pessoas, os locais avisavam, eles não moravam ali. Então, o próprio Museu Imperial foi construído numa área... No nível acima... Ele foi aterrado, porque ali embaixo, e eu falo disso porque eu trabalhei lá há muitos anos, mais de 10 anos, é uma área de mangue que foi aterrado, então é um frio. E aí, um dia eu comentando com uma senhora que já até faleceu, Dona Dora, foi durante muito tempo diretora administrativa lá, eu falei, Dona Dora, mas essa friagem parece que veio do chão. No inverno, bate 0 grau de noite ali, né, no jardim. Os guardas têm que colocar mantas e tal. E ela falava assim, não, porque tem um rio embaixo, que foi aterrado. Então, ali foi um aterramento. Então, a gente mexe na hidráulica, né? A gente mexe nas estruturas, a gente vai mexendo, a gente corta talude, a água tem um caminho. Então, assim, tem que aprender com a natureza. A natureza, tem uma praça em Petrópolis, que é a campeã de alagamentos, ela chama Praça da Confluência. Gente, olha a palavra, confluência. Confluência dos rios. Quando chove, todos os rios desabam ali. Ou Piabanha, seja, já é conhecido. conhecido. Olha, temos muito assunto. Eu queria agradecer vocês. Eu queria que o professor Lúcio desse o último recado aqui. Um desabafo, qualquer coisa. Ou uma recomendação. Eu agradeço. Eu só quero Porque agradecer. a gente precisa realmente trazer esses debates, desmistificar essa questão de mudanças climáticas, que não pode ser mais uma carta ONU, né? Porque eu também, assim como vocês, né? A gente sempre escuta essa questão, caiu um papel no chão, é mudanças climáticas, chega a dar nervoso isso. Então tudo é isso, parece tudo sem fundamento. Vamos jogar a culpa no sol, nas estrelas, em tudo e vamos lá. Então, assim, eu acho que chegou o momento da gente começar realmente a falar o que está acontecendo, quais são os problemas, trazer a educação ambiental, como bem você colocou. Eu acho que a gente precisa trazer isso, na educação de base, que não seja mais uma matéria eletiva. O direito ambiental precisa estar conosco, né, na prática do direito, né, porque afeta a tudo. Né, a gente afeta as mudanças climáticas, vou usar a carta ONU agora, né, brincadeiras à parte, afeta nossos contratos, tudo, como advogada, como bem Bárbara disse, ela falou, eu falei para o meu cliente, não compre aqui, afeta o setor imobiliário, afeta a saúde, afeta tudo, afeta os seguros e resseguros. Então, esses seguros e resseguros já estão fazendo grandes análises, né, Lúcia? Eles já se comunicam entre si para se protegerem de situações. Exato, vi Rio Grande do Sul, ano passado. Então, assim, a gente precisa olhar isso com mais cuidado, né? Sim. E eu acho que cada vez mais a gente trazendo essas conversas mais elucidativas, né? Vai fazer com que as pessoas talvez prestem um pouco mais atenção e procurem saber realmente as razões.
Porque não adianta políticos chegar, os gestores chegarem numa televisão e começarem a falar: ah, é mudanças climáticas, é porque choveu. Não, não é porque só choveu. Porque, como bem disse o professor Lúcio, a chuva acontece há muito tempo, desde que mundo é mundo. Então, assim, vamos começar a trazer realmente o que está acontecendo de fato. Então, assim, eu agradeço a vocês. Eu vou passar a palavra para a Bárbara para ela se despedir também. E eu espero que a gente possa se encontrar numa próxima, porque vai ser ótimo de novo, viu? Agradecer a minha diretora, doutora Monique, a oportunidade de fazer parte dessa diretoria, como vice-diretora, tentando contribuir ao máximo para o letramento, né? Eu acho que nós estamos aqui aprendendo quando a gente traz vocês, Sim. a gente aprende o que vocês têm como dividir e a gente multiplica isso. Hoje, então, eu vou sair daqui com 2 sinais, por mais que eu já tenha trabalhado com resíduos sólidos, mas 2 sinais amarelos muito importantes. A questão de continuar na multiplicação da conscientização da destinação correta dos resíduos sólidos e a situação de que não é mudança, é realidade. É verdade. Por favor, claro. Coisa bem rápida assim. O que é clima? Clima é a integração sazonal dos dados meteorológicos processados por 30 anos. O que é mudança do clima? É como esse negócio mudou de 30 para 60 anos. Né? Mudança não, variabilidade. De 30 para 60, e aí se mudou alguma coisa, teve uma ruptura, o pessoal aceita como mudança. Tudo isso é coletado numa coisinha chamada estação meteorológica de superfície. Sem isso, é achismo. Perfeito. E o país, olha, faz pelo menos uns 15 a 18 anos, vem pilhando e destruindo a sua rede de monitoramento meteorológico. Quando você destrói isso, você destrói a tua memória climática, porque o resultado só vai vir daqui a 30 anos. O tomador de decisão precisa entender que ele vai investir hoje para um resultado daqui para o neto dele, não para o uso político dele. Professor, E sustentar Perfeito. isso. a gente pode trazer o senhor para falar isso com mais riqueza de detalhes? Seria ótimo. Isso no continente. 70% do nosso planeta é água. Eu não vou nem falar o que acontece no monitoramento do oceano, que aí dá vontade de chorar. Mas o senhor vai vir falar. E vai vir falar. Está convocado. Obrigada a vocês que nos assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui. A nossa diretoria está aberta a todos. Quem quiser participar, quem quiser contribuir, estejam presentes. A OAB está conosco e cumprindo a sua função, que é uma função social, voltada, né, Bárbara, para a sociedade, realmente. Então, estamos aqui, trazendo um pouquinho, porque isso aqui não foi nada, né? Um pouquinho do conhecimento de cada um. A gente vai fazendo um volume e vai elucidando todos os problemas. Obrigada e até mais.